Bom dia, meu povo querido, povo amado em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana e hoje, é um dia para estar feliz, Um dia do qual comemoramos a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, o sepulcro está vazio, Ele não se encontra lá. Ele venceu a morte, Como diz em Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro quis dizer que a morte não pôde detê-lo, Ele não ficou preso à morte, Ele ultrapassou essa barreira. Ele ganhou um corpo glorioso e voltou, para o Pai, imortal. Ele vive, ele reina para sempre, por toda a eternidade. Cristo venceu a morte, venceu a humilhação, venceu tudo por nós, as nossas dores, Ele trouxe sobre si. Eu vi uma postagem que o nosso pastor postou no grupo da igreja e eu não imaginava que era daquele jeito. Porque as pessoas assim acham que Jesus apenas foi alguns açoites, algumas lapadinhas, algumas coisas assim que não foi tão forte, mas gente, foi forte demais o que Jesus passou. O chicote que os romanos usavam não era apenas um chicote simples, não. Eles tinham coisas nele que cortavam a pele. Quando ele era lançado sobre a pele, arrancava a pele, atingia os ossos. E eu vi uma foto, até postei no canal meu, Jesus Amado, uma foto assim, Jesus de costas e as costelas aparecendo quebradas, a pele, dilacerada. Ele ficou totalmente desfigurado. Não se encontrava nele beleza. Ninguém, não era nem possível quase reconhecer como ele ficou. E as pessoas pensam que... Aí as pessoas fazem aquela encenação toda bonita de Jesus na cruz, Só um latãozinho no peito, do furinho da espada. Não, gente, não foi só isso, não. Ninguém suportaria passar o que Jesus passou, Ainda carregou a cruz, foi humilhado, zombado, cuspido, Ele teve sede, deram vinagre a ele. Fizeram a pior, coisa que se podia fazer um ser humano justo, que nunca pecou, que não tinha pecado. Fizeram com Jesus. E tudo isso fazem conosco até hoje, Às vezes eu me pergunto, meu Deus, que valeu a pena o sacrifício de Jesus, porque as pessoas continuam querendo o inferno, continuam buscando o inferno, mais do que o céu. Mas Jesus, eu creio que Jesus não está arrependido não, nem o Pai está arrependido, porque se salvar só uma alma dessas que Jesus morreu, o Pai fica satisfeito. Não que Ele queira que seus filhos, suas criaturas, vão para o inferno, não, Ele não quer isso, mas Ele ficará satisfeito se uma só alma se salvar, Se um só se render, obedecer. Então é isso, Jesus ressuscitou, Ele rompeu os grilhões da morte, rompeu, Os discípulos não acreditaram quando Maria Madalena foi dar a notícia, porque Jesus, Ele apareceu primeiro para ela, Ela o amava tanto que ela foi a primeira, ir ao túmulo. E chegando lá, ela encontrou o túmulo vazio, ela ficou desesperada e o anjo perguntou, o que ela fazia ali.
E ela reconheceu, quando Jesus apareceu, que ele ainda não tinha subido ao céu, ela o reconheceu pela voz, né? Uma ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Ela reconheceu a voz de Jesus e ela saiu gritando aos quatro ventos que Jesus tinha ressuscitado. Jesus falava que ia ser ressuscitado. Jesus disse que ao terceiro dia ele ia viver, mas as pessoas ainda não acreditavam. Não acreditavam. E não acreditam até hoje, né? Infelizmente. Vamos para Romanos 8:2, que diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei, né, de Jesus, ela nos livrou do pecado e da morte. Mas como assim, se nós continuamos pecando, continuamos morrendo e podemos ir para o inferno? Mas, se você crê no Cristo ressuscitado, se você crê que Ele é o seu Salvador e Senhor, que você terá vida eterna após a morte, se você se redimir dos seus pecados, se você se perdoar, se você entregar o seu coração e você se perdoar e pedir perdão a Deus e não mais pecar, você estará livre da morte e do pecado, sim. Que foi para isso que Jesus veio ao mundo e para isso que Ele morreu na cruz, para que nós fôssemos libertos do pecado e da morte eterna, que é o inferno. Mas é uma questão de escolha, né? Você que escolhe, céu ou inferno. Somos nós que escolhemos, né? Nós temos o livre-arbítrio de querer ir para o céu ou o inferno. Nós escolhemos vida ou morte. Vida com Cristo e morte com Satanás. Os dois é para sempre. Você escolhe. É verdade? Então esse Cristo, ele vive e ele tem para mim e para você saúde, cura, libertação. Não só para mim e para você, mas para os nossos. Ele tem restauração para as nossas vidas. Ele tem libertação. Ele pode tirar do mundo obscuro das drogas, da prostituição, das trevas, da depressão. Você, os seus filhos, os seus parentes, o seu cônjuge, ele tem o poder para isso, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Ele vive. Então, ele vai abrir aquela porta que está fechada. Ele vai dar a direção certa, né? Ele vai operar o milagre, arrancar aquele câncer que está enraizado, que está se generalizando. Ele pode curar, porque ele é o dono da cura, né? Ele é o dono da cura e ele está com a chave do inferno. Ele venceu a morte de cruz, pelos nossos pecados. Ele quebrou as cadeias, os grilhões, né? Ele reina, ele é o príncipe da paz. Ele é o herdeiro, o único filho de Deus, o que deu o maior prazer, né? Que deu prazer ao Pai. Que mesmo ali sofrendo, não querendo estar passando por aquilo, ele não desistiu. Ele não desistiu. Oh, aleluias, louvado, engrandecido é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro imaculado. E ele vai levantar você desse lugar, ele vai levantar a tua empresa, ele vai restaurar o teu casamento, ele vai restaurar essa vida, porque enquanto você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem pagado o preço.
Porque Ele é Deus, porque Ele tem propósito para essa vida. Porque Ele tem planos. E os planos dele são melhores e maiores que os nossos, né? Ele vai derrubar esse gigante. Vou tomar uma aguinha, fico olhando aqui para a água. Ele vai derrubar esse gigante. Ele vai quebrar essas cadeias, essas correntes, né? Já está derrotado. O gigante já caiu por terra em nome de Jesus. Todo o mal já caiu por terra. E ele está queimando esses demônios, queimando com enxofre. E eles vão voltar para onde nunca deveriam ter saído. Porque o diabo já é um derrotado. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e ele pegou a chave do inferno. Então a chave do inferno está nas mãos do Senhor. A tua vida está no domínio de Jesus. Ele é quem dá as coordenadas. E Ele tem para a tua vida porção dobrada. Ele tem para a tua vida coisas que tu nem imagina. Nem os teus planos, tu não consegue nem imaginar as bênçãos que o Senhor tem para ti. Meu amado, minha amada, Jesus tem o melhor para nós. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos saber esperar. Nós fazemos planos, mas é Ele quem dita as regras. É Ele quem realiza. Às vezes queremos algo, queremos tanto, mas talvez não seja isso que Deus quer para nós, né? Por isso que é importante orar, é importante perguntar ao Senhor se é mesmo isso que Ele quer para as nossas vidas. E orar e meditar na palavra para esperar a resposta certa. É muito importante. E a gente não pode fazer nada pelas nossas próprias convicções, nosso próprio entendimento. Nós temos que fazer aquilo que Jesus, né? Que nosso Deus, o Pai, o Espírito Santo nos direcionar. Se a gente pedir a Ele direção, a gente vai ter. A gente vai ter sim, porque Deus muda decreto, Deus muda direção, Deus muda tantas coisas. É quando a gente confia nele, quando a gente entrega a Ele, a gente confia, Ele faz. Ele faz. Então, que possamos meditar nessa palavra no dia de hoje. É domingo de Páscoa, né? Na tradição, as pessoas hoje vão comer ovo de Páscoa, chocolate, né? Que tá pelo olho da cara, sangue de Cristo tem poder. Meu Deus, como tá tudo caro. Misericórdia. É dia de celebrar o Senhor. Daqui a pouco tem culto dominical, tem escola bíblica. À noite nós temos uma apresentação belíssima na nossa igreja. E que possamos passar um dia abençoado na presença do Senhor, que possamos meditar mais na palavra. E tudo é dele, tudo pertence a Ele, que tenhamos um dia abençoado. Que Jesus esteja no controle da tua vida e da minha vida. Gente, eu acho que eu vou gripar. Ontem eu estava com esse nariz só um lado entupido. E eu já estou com a garganta meio irritada, misericórdia. Mas é isso, minha gente. Vamos continuar, né? Marchando, continuar crendo, confiando que Deus tem o melhor para nós. Fica com Deus, fica na paz.